No livro segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, São Mateus, capítulo 16, nós vamos ler versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São Mateus, capítulo 16, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vamos lá? Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui. Queridos, nós lemos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Jesus chegou com seus discípulos em um local chamado Cesaré de Filipe e disse: O que é que o povo dizem de mim? O que é que vocês, meus discípulos, escutam de mim? Quem sou eu para eles? E os discípulos começaram a se manifestar, dizendo: Eu ouvi dizer, Senhor, que um deles me disse que para ele tu és Elias. Jesus: Sério, vocês ouviram isso? Sim. Outro discípulo se manifesta e diz: Eu escutei que o Senhor é Jeremias. Outro se manifesta e diz: Eu escutei que o Senhor é um dos profetas. Sério? Sim. Jesus diz: Ok, eu já escutei o que vocês disseram que dizem de mim. Agora, o que vocês ouviram de mim convenceu vocês? Eu sou o que eles dizem que eu sou?
ou eu sou o que eu digo para vocês que eu sou? Quem sou eu para vocês? O que vocês ouviram de mim mudou a opinião de vocês? Isso é o Criador que está falando. Porque nós, seres humanos, mudamos de opinião segundo as informações que vão chegando. Se dizem que tu és homem de Deus, aí você vai propagar que alguém falou que fulano é homem de Deus. Mas de repente dizem, olha, eu ouvi dizer que fulano é isso, isso e isso. Você já muda de opinião. Nós mudamos de opinião segundo as informações que vai chegando daquela pessoa. E o Criador, conhecendo a criatura, disse: vocês mudaram de opinião a meu respeito. O que disseram de mim convenceu vocês? Eu sou Jeremias? Eu sou Elias? Eu sou João Batista? Eu sou um dos profetas? Pedro disse: Senhor, o que nós ouvimos a teu respeito não mudou a nossa opinião a teu respeito. Para nós, tu não és Elias, ou seja, tu não és o que dizem. Para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Pedro afirma que para o colégio apostólico, Jesus é o Cristo, Jesus é o prometido de Deus, Jesus é o cumprimento da profecia, Jesus é aquele que veio para religar o homem a Deus, Jesus é o prometido de Deus. Aí Pedro diz: nada do que ouvimos mudou a nossa opinião a teu respeito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Olha que coisa linda. Bem-aventurado és tu. Feliz é você, Simão Barjonas. Versículo 17. Mateus 16, 17. Olha o que Jesus disse após a afirmação de Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou. Você só está dizendo isso, Simão Barjonas, porque o meu Pai que está nos céus te revelou quem sou eu. Olha que coisa linda. Mateus 16, 17. Você só disse quem sou eu porque meu Pai te revelou. Não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus foi quem te deu esta revelação de quem sou eu. Versículo 17. Agora vem o forte, no versículo 18. Pois também, como meu Pai te revelou, também eu vou te dar uma revelação sobre a revelação que o meu Pai te deu. Pois meu Pai não te revelou? Pois também eu vou te revelar. Pois também eu te digo que sobre a revelação que meu Pai te deu, eu edificarei a minha igreja. Quem dera se todos entendessem o que o versículo 18 diz. Sobre a revelação que meu Pai te deu, eu edificarei a minha igreja. Versículo 17. Não foi a carne nem o sangue quem tu
revelou, mas quem tu revelou foi o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, como meu Pai te revelou, como meu Pai te disse quem sou eu, sobre a revelação que o meu Pai te deu, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí muitos interpretam errado, e muito especialmente a igreja católica. Eu quero deixar bem claro que padre pode pegar essa parte e propagar. Padre não é formado em teologia. Padre é formado em filosofia. Todo aquele que se mete a estudar sobre Deus se converte. Padre não é formado em teologia. Padre é formado em filosofia. Padre é filósofo e não teólogo. Se estudasse teologia, iria entender que uma das matérias do mundo teológico é eclesiologia. Aqui está a promessa da eclésia. Mateus 16, 18. Eclesiologia nasceu aqui. Jesus disse: eu vou edificar a singular. Não é as plural, é a singular. Minha igreja. Não está edificada ainda. Eu vou edificar, edificarei, futuro, a minha igreja. E ele promete: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, sobre a revelação que o meu Pai te deu. Versículo 17: o meu Pai te revelou quem sou eu. Sobre a revelação do meu Pai, sobre a revelação que meu Pai te deu, sobre o Cristo, sobre o Messias, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja vai ser edificada através de mim. Nesse dia nasceu a promessa da eclésia, eclesiologia, história da igreja. Não está edificada ainda. Aqui ele está prometendo que vai edificar. Nesse dia foi o lançamento da pedra fundamental. Nesse dia foi o lançamento da pedra fundamental. Mateus 16, 18. Ela foi edificada lá no Calvário, na cruz do Calvário. Ela foi edificada. João capítulo de número 19, versículo 30. João 19, versículo 30. Nesse dia, Mateus 16, 18, lançou a pedra fundamental. João 19, 30, ele edificou. Jesus está na cruz, crucificado, ainda está vivo, e aí ele bradou: tenho sede. Vieram e colocaram uma esponja de vinagre na boca de Jesus. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, 2 pontos. João 19, 30. Olha o que Jesus disse: está consumado. Acabou. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito nas mãos de Deus. Morreu. Nesse dia, a igreja foi edificada sobre a pedra angular de esquina. Nesse dia, a igreja foi edificada. E a inauguração, toda inauguração tem portas abrindo. A inauguração está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Quinto livro da Bíblia, quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versículos 1, 2, 3 e 4. E cumprindo-se, Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, vírgula. Já que estamos estudando, já que estamos em uma aula teológica, eu estou vendo o Júnior Rocha falando, foi no dia de Pentecostes. Isso é o que se apregou. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, Júnior. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, vírgula. O que quer dizer cumprindo-se? Acabou. Pentecostes era 50 dias. Passando os 50 dias, cumprindo-se, acabou. Fulano vai cumprir essa tarefa. Cumpriu, cumpri. Missão cumprida, missão cumprida. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Não foi no dia de Pentecostes. Um dia depois do dia de Pentecostes. Entre o que pregam e entre o que a Bíblia diz, já que é estudo teológico, vamos estudar. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que quer dizer cumprindo-se? Acabou. Acabou. Não é no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes passou. E passando-se o dia de Pentecostes e cumprindo-se o dia de Pentecostes, um dia depois do dia de Pentecostes, foi a inauguração da igreja. Se você continuar a leitura, você vai ver que ela foi inaugurada com fogo espiritual. Pedro abriu as portas e já era o final do dia de Pentecostes. Ainda tinha um monte de gente vindo de várias nações, prosélitos, pessoas que não eram judeus, que se converteram ao judaísmo e foram para a festa de Pentecostes. Estavam lá em Jerusalém, de várias nações. A igreja foi inaugurada um dia depois do dia de Pentecostes. E aqueles que estavam lá de várias nações ouviram falar no seu próprio idioma. Tanto é que eles disseram: por que estamos ouvindo eles falarem no nosso idioma? Foi cumprimento das Escrituras. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas antes de Jesus ir embora, olha que coisa linda, ele deu a última aula aos seus discípulos. Morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. A última aula: morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos antes da inauguração, antes de inaugurar a igreja. Olha que coisa linda. Mateus capítulo 28, antes da inauguração da igreja, já tinha edificado, mas não tinha inaugurado ainda. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Mateus 28. A última aula foi Mateus 28, 19 e 20. Não existe Mateus 28, 21. Versículo 20 é o último versículo de São Mateus. Mateus 28, Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Olha só, olha o que Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações. Não é só para judeu, é para pregar para todas as nações. Aleluia!
batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20, última aula, antes de ir embora, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia. É para pregar o cristianismo para todas as nações. Cristianismo não é só para judeu. Mateus 28, 19. Última aula, antes de ir embora. Ressuscitei para dizer para vocês, estou indo para o céu, mas antes de ir embora para o céu, eu não ensinei para vocês esses 3 anos. Portanto, ide e ensinai a todas, sem exceção, todas as nações, plural. Agora, acabando a festa de Pentecostes, lá em Jerusalém tinha pessoas de várias nações que se converteram ao judaísmo e foram para a festa de Pentecostes. Nesse dia se cumpriu. Eles começaram a falar em línguas estranhas no dia da inauguração da igreja. A igreja de Jesus, já que estamos estudando eclesiologia, história da igreja, teve a pedra fundamental lançada lá em Cesareia de Filipe. Ela foi edificada no Calvário, inaugurada em Atos capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Em Jerusalém tinha pessoas de várias nações, e eles foram alcançados, cerca de 3.000 almas. Cerca de 3.000 almas. Cerca de 3.000 almas de várias nações aceitaram a Jesus e voltaram para os seus países, dizendo: o Messias já veio. O Messias já veio. Tanto é que quando Paulo chega em alguns países, já tinha pessoas convertidas. Em Roma já tinha pessoas convertidas. Por quê? Porque esses prosélitos, na inauguração da igreja, lá em Jerusalém, Atos capítulo 2, se converteram com a chegada do Espírito Santo à terra. Bom, não é uma pregação, é uma palestra, é uma aula de eclesiologia, história da igreja. Nesse dia, em Atos capítulo 2, versículos 1, 2, 3, eu falo que até o versículo 4, mas não, você vai até o versículo 13, foi a inauguração da igreja que Jesus prometeu edificar. Bom, títulos dados à igreja, títulos dados à igreja de Jesus. Ela é conhecida como Lavoura de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Ela também é chamada de povo de Deus. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9. A igreja também é chamada de rebanho de Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10, versículo 27. É chamada também de corpo místico de Cristo. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 23. Ela é chamada também de edifício, prédio, construção, edifício de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo
9. Privilégios, guarda isso, privilégios que só a igreja de Jesus tem. Não confunda privilégios com direitos. Direito é uma coisa, privilégios é outra coisa. Direitos, por exemplo, trabalhou, você tem direito a receber. Direito é uma coisa, privilégios é você receber sem merecimento. Então, privilégios da igreja, só a igreja possui esses privilégios. Privilégios que só a igreja tem. Primeiro, batismo com Espírito Santo. Vou repetir. Privilégios não é direito. Privilégios que só a igreja tem. Batismo com o Espírito Santo. Pastor Abílio Santana, o senhor está dizendo que só a igreja de Jesus tem esse privilégio? Só. Só a igreja de Jesus tem esse privilégio. Mas ninguém. A igreja tal, fulano, não. Pode até imitar línguas estranhas, mas batismo com o Espírito Santo, só a igreja de Jesus. Pelo menos é o que diz a Bíblia. Vamos lá? João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Só a igreja de Jesus tem esse privilégio, batismo com o Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo de número 17. Vamos lá? Só a igreja de Jesus tem esse privilégio, batismo com o Espírito Santo, só para a igreja que Jesus prometeu edificar em Cesareia de Filipe. Só para a igreja que foi edificada no Calvário. Só para a igreja que foi inaugurada em Atos capítulo 2, versículos 1 em diante. Resumindo, batismo com o Espírito Santo só para a igreja de Jesus. Pelo menos é o que diz a Bíblia Sagrada. João capítulo 14, versículo 17. Isso é Jesus falando, tá? Não é Pedro, Tiago, João, André, não. É Jesus falando. Vamos lá? Olha o que Jesus disse. O Espírito da verdade, vírgula, que o mundo não pode receber. Uau! Se Jesus disse que o mundo não pode, é Jesus que está falando. Acabou. 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 Vou ler mais o quê? Quer que eu repita? João capítulo 14, versículo 17. Isso é Jesus falando, tá? O Espírito da verdade, vírgula, que o mundo não pode o quê? Receber. Acabou. Quer discutir o quê? Vamos lá. Privilégios que só a igreja de Jesus tem. Vamos lá? Primeiro, batismo com o Espírito Santo. Revestimento lá do alto. Os dons espirituais, que são 9 dons. 9 dons. Os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo de número 14, do versículo de número 1
ao versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 23. E também 1 Coríntios, capítulo 12, já que estamos estudando, anota aí, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, e também 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 23. O que é que nós encontramos aí? Os 9 dons do Espírito Santo, que é privilégio da igreja. Nós temos o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, porque a fé é sobrenatural, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. 9 dons espirituais. Privilégio unicamente da igreja que Jesus prometeu edificar em Cesareia de Filipe. Ordenação à igreja. Jesus deu ordem à sua igreja. A igreja está delegada. A igreja representa Jesus aqui na terra. Por isso ele disse: ide em meu nome. Quando ele diz ide em meu nome, quer dizer, vá e me represente. É autoprivilégio. Isso aí não é direito, é privilégio. A igreja de Jesus representa Jesus aqui na terra. E o que é representar? É ser olho, ouvido e a boca de Jesus. Representante de Jesus. Ele diz: ide em meu nome. Isso quer dizer, ide e me representai. Por exemplo, o prefeito fulano de tal não pôde ir. Secretário, vá lá me representar. Eu estou aqui em nome do prefeito. O governador não pôde ir. Secretário, vá lá me representar. Eu estou aqui em nome do governador. Jesus disse: ide em meu nome. Isso quer dizer, representem Jesus. Por isso devemos ter cuidado. Desculpa a expressão tão, parece até pejorativa, de não fazermos merdas. Porque estamos representando Jesus. E se fizermos merdas, estamos dizendo: Jesus mandou eu fazer merda. Entendeu? Quando ele diz: ide em meu nome e expulsai demônios. Estou aqui em nome de Jesus, representando Jesus. Ide em meu nome e tirai as doenças. Estou aqui representando Jesus. Aí você batiza: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou representando a Trindade. Isso é autoprivilégio, gente. Isso é autoprivilégio. O amado Rodrigo Pontes colocou uma expressão que é mais ou menos isso: o verdadeiro embaixador de Jesus na terra. É isso aí, embaixador, representantes de Jesus. A igreja de Jesus representa ele aqui na terra. Eclesiologia, história da igreja. Eu
acredito que agora vai pegar fogo. Eu acredito que esta matéria, eclesiologia, história da igreja, ela é límpida. Ela não puxa brasa para sardinha. Ela não puxa brasa para denominação tal. A igreja de Jesus teve a pedra fundamental. A história foi lançada. A história da igreja foi lançada. A eclesiologia foi lançada em Cesareia de Filipe. Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja foi inaugurada, foi edificada em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus disse lá no Calvário: está consumado, acabou, concluí a obra. E ela foi inaugurada em Atos capítulo 2. E ele disse: ide e propaguem isso para todas as nações. Cristianismo não é coisa peculiar dos judeus, é para todas as nações. Tanto é que na inauguração tinha várias pessoas de várias nações em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. E essas pessoas aceitaram cerca de 3.000 almas e voltaram para os seus países dizendo: o Messias já veio, e começaram a propagar o cristianismo. Tanto é que 15 anos depois, quando Paulo começa a pregar, já chega em algumas cidades e já tem cristãos naquelas cidades. São aqueles que se converteram um dia depois da festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Bom, a igreja de Jesus, ela é uma só. Vai pegar fogo agora, tá? Vamos lá. A igreja de Jesus é uma só. Não tem várias igrejas. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Mateus capítulo 16. Foi Jesus quem falou, tá? E se Jesus falou, tá falado. Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que Jesus disse: eu edificarei. É Jesus falando: vou edificar não é as, é a única, minha, e não as minhas, a única, minha igreja, e não as minhas igrejas. A igreja de Jesus é uma só, espalhada por toda a terra. Por exemplo, um pai tem vários filhos, e esses vários filhos têm vários nomes, mas o pai é um só. Daí vem as muitas denominações: batista, metodista, Deus é amor, presbiteriana, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus da Missão. O pai é um só. Você não pode confundir denominação com religião. Eu volto a repetir, vai pegar fogo agora, que eu vou dizer algumas verdades. Você não pode confundir denominação com religião. Meu pai gerou 20 filhos, eu e mais 19 irmãos. Nenhum tem o mesmo nome. Todos é filho de seu Abílio, que eu tenho o privilégio de herdar o nome de meu pai. Pai chamava-se Abílio, Deus o tomou para si, vai fazer 2 anos. Então, assim são as denominações. Denominações são várias, porque o cartório não vai aceitar registrar tudo um nome só. Seu Abílio, eu quero botar os 20 filhos, todo mundo o mesmo nome. Não pode, seu Abílio. Ah, mas eu quero. Não pode. Por isso, batista, metodista, mas o pai é um só.
Agora, como saber se aquela denominação tem a ver com a igreja que Jesus prometeu edificar? Volto a repetir, vai pegar fogo. Simples. É só você ver se aquela igreja segue o que Jesus ensinou. Pronto. E como saber se aquela igreja segue o que Jesus ensinou? Os apóstolos ouviram de Jesus e propagaram. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Olha aqui. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, antes de ir para o céu, que Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha que coisa forte. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, última lição. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e disse: é para ir para todas as nações. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os discípulos serão de vocês, mas não é para ensinar o que vocês querem, é para ensinar o que eu ensinei para vocês. Daí vem que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E por que doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos ouviram de Jesus e passaram para frente. Entendeu? Daí vem doutrina dos apóstolos. Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Versículo 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque eles ouviram de Jesus e repassaram. Mas olha o que Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações. Mas os discípulos, quem vai fazer é vocês, mas não é para ensinar o que vocês querem. Versículo 20, Mateus capítulo 28, versículo 20, é para ensinar as coisas que eu ensinei para vocês. Isso aqui é muito sério. Desculpa se eu vou pegar pesado, mas o que tem de gente ensinando o que Jesus nunca ensinou não é doutrina dos apóstolos. Não é. E como saber se é doutrina dos apóstolos, pastor Abílio Santana? Só lê os 4 evangelhos e lê as cartas dos apóstolos. Se você lê a carta dos apóstolos, você vai ver se a tua igreja tem a ver com a doutrina dos apóstolos. É só ler os 4 evangelhos. É só 27 livros, o Novo Testamento. Sai um pouco do WhatsApp. Sai um pouco do Instagram. Sai um pouco das redes sociais e mete a cara nas escrituras. E você vai saber se você está perdendo tempo ou não. Se você está a caminho do céu ou não. Se você está alimentando vagabundos que diz ser pastores e não são pastores, desculpa a expressão, miséria nenhuma, são bandidos. São pastores de dízimos e de ofertas. Bandidos. E como saber, pastor Abílio, se a igreja que eu congrego tem a ver com a igreja que Jesus prometeu edificar em Cesareia de Filipe? É só você ler os 4 evangelhos, o que Jesus ensinou, e ler as cartas dos apóstolos. Porque
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, eles pregavam o que Jesus ensinou para eles. Vamos lá. A igreja de Jesus é uma só. A igreja de Jesus é uma só. Várias denominações, porque tem que ter registro. No dia do arrebatamento, Jesus vai reunir todo mundo e a família vai estar reunida. Mas guarda isso, gente. Guarda isso. Religião, vai pegar fogo agora, tá? Religião, movimento filosófico e seita, são três. Religião, movimento filosófico e seita, são três. Quando Satanás cortou o cordão umbilical da amizade entre o homem e Deus, Deus prometeu que mandaria um para religar o homem a ele. 4.004 anos depois, 4.004 anos depois que Deus fez esta profecia, a primeira profecia bíblica, foi o próprio Deus quem profetizara. A primeira profecia bíblica foi o próprio Deus quem profetizara. E Deus não deu esse privilégio a ninguém. Ele mesmo foi o primeiro profeta bíblico. A primeira profecia bíblica está lá. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus profetizando: da semente da mulher vai nascer um que vai religar o homem a mim, o homem a Deus. 4.004 anos depois, Deus envia o seu unigênito filho, gerado por obra e graça do Espírito Santo, no colo do útero de uma virgem cujo nome era Maria. E por que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no colo do útero de uma virgem? Porque havia profecia que ele nasceria de uma virgem. E várias profecias no Antigo Testamento, que quando o Messias viesse, aquele que Deus prometeu que iria religar o homem a Deus, todos saberiam porque ele viria para cumprir as Escrituras. Se lesse as Escrituras, ia ver que as Escrituras testificava dele. Por isso Jesus disse: vocês erram em não examinar as Escrituras, falando com os doutores da lei. Se vocês examinassem as Escrituras, iriam ver que todas as profecias a meu respeito estão se cumprindo, porque é ela que de mim testifica. É só isso que Jesus estava dizendo, sem querer forçar o texto. Todas as profecias a respeito do Messias, leia e vai ver que as Escrituras de mim testificam. É isso que Jesus estava dizendo. Ok. 4.004 anos depois, Jesus veio, religou o homem a Deus. Aqui na Bahia nós chamamos de Coelba. A Coelba é quem cuida da energia. Se alguém, sei lá, não pagou, ou um erro, né, de programa, a Coelba vem e corta. Se alguém foi lá, quitou tudo bonitinho, a Coelba vem e religa. Depois você pega o dicionário ou dá um Google aí que você vai ver.
E aí, religaram, a Coelba fez uma religação. Ou pode usar a palavra dentro do vernáculo, que é as linhas que regem o nosso português. A Coelba fez uma religião. Acho que em São Paulo parece que é Eletropaulo, parece. E dependendo do estado vai mudando o nome. Então, fez uma religião. Numa linguagem clássica, dentro do vernáculo, religou, religiou, religião, religação. Por isso eu coloquei que são 3 elementos distintos: religião, movimento filosófico e seita. Dizer que não gosta de religião é não gostar da obra de Cristo. Jesus é a única religião. Jesus nos religou. Você gosta de religião? Lógico. Eu não defendo placa denominacional. Denominação não tem nada a ver com religião. A minha religião é Cristo. A nossa religião é Cristo. E como saber se estamos na igreja dele? É só observar o ensinamento. Se o ensinamento é apostólico, faz parte da igreja que ele prometeu edificar. Vamos lá, movimento filosófico, segue a filosofia do fundador. Segue a filosofia do fundador. E aí, você tem que tomar cuidado. Aí vem os Hare Krishnas, aí vem budismo, confucismo, umbandismo. Isso é movimento filosófico. Segue uma filosofia, um argumento. E é só apresentar os fatos, porque contra fatos não existe argumento. E seita? As seitas usam a Bíblia e dão a interpretação errônea. Dão as suas meras interpretações. Aí vem Testemunho de Jeová. Aí vem Adventista do sétimo dia. Por falar em Adventista do sétimo dia, tem um cidadão que diz que é teólogo coisa nenhuma, porque se porventura for teólogo, conhece a verdade. Quem estuda teologia, o que é teologia? Teo quer dizer Deus, logia, estudo ou tratado. É impossível um cabra ser teólogo e participar de uma seita. É impossível ser teólogo e participar de uma seita. Esse cabra tem canal no YouTube, vários seguidores. E a última dele, eu vou até gravar um vídeo, vou colocar depois. A última dele foi dizendo que Salomão tinha contato sexual com homem. Olha que apologia, desculpa a expressão, olha que apologia da desgraça, que apologia do inferno. Diz que é teólogo. E é adventista do sétimo dia. Ou seja, como eu vim dizendo, seitas usam a Bíblia e dão as suas interpretações errôneas. Religião, movimento filosófico e seita. Agora está surgindo seitas e mais seitas. E algumas diabólicas, satânica, demoníaca. E tentam se apoiar na Bíblia. Eles usam a Bíblia, se aceita, e tenta provar para você que é bíblico a heresia que ele está falando. Geralmente as seitas dizem:
todas as igrejas não vai para o céu, só a nossa. Antagonismo defendendo a salvação. Salvação é coisa peculiar desta seita. Ó. Doutrina dos apóstolos. Pastor Bíblia, eu já ouvi dizer que nós evangélicos surgimos de Martinho Lutero para cá. Martinho Lutero foi um grande homem, mas não deixou de ser padre. Busca na história aí. Isso tem a ver com os luteranos. Eu não sou luterano. Eu sou cristão. Eu faço parte da igreja que Jesus prometeu edificar em Cesaré de Filipe. E que foi edificada no Calvário, que foi inaugurada em Atos 2. Deixa eu tentar te explicar. O apóstolo Paulo chegou em Roma, isso é bíblico. Depois você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 21 em diante, você vê que Paulo é preso em Jerusalém, e do 21 até o 28, até o versículo 20, capítulo 28, você vê que é Paulo levando o evangelho para Roma. E Paulo funda a igreja do Senhor em Roma. Essa história que foi fundada por Pedro, isso aí é falta de conhecimento bíblico. Paulo fundou a igreja do Senhor Jesus em Roma. Ok. E o evangelho? O evangelho que Paulo pregava era o evangelho que ele ouviu dos seus líderes, que ouviram de Jesus. E Paulo prega o evangelho apostólico, doutrina dos apóstolos. Os imperadores começaram a massacrar as igrejas, e as igrejas seguraram firme na doutrina dos apóstolos. Depois você lê Atos capítulo 21 em diante, até o capítulo 28. Você vai ver que Paulo chega em Roma, funda a igreja do Senhor em Roma. Pedro está lá em Babilônia. Pelo menos é isso que a Bíblia diz, que Pedro fundou o trabalho em Babilônia, que hoje é o Iraque. Pedro não está mais em Jerusalém, por conta da perseguição que sofrera a igreja do Senhor. Os apóstolos foram dispersos, e Pedro foi fundar a igreja de Jesus lá em Babilônia. Depois você coloca aí, primeiro livro de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 13, você vai ver que Pedro está enviando a carta de Babilônia. A eleita de Cristo em Babilônia vos saúda. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro sai de Babilônia, vai até Coríntios, e depois sai de Coríntios, vai para Roma. E quando Pedro chega em Roma, já encontra filhos na fé do apóstolo Paulo. Paulo foi, segundo a história, liberado porque não havia provas contra Paulo. É sabido, por isso que eu disse, Atos capítulo 21 até o capítulo 28, você vai ler a história. O navio que Paulo ia foi ao naufrágio, e todas as provas contra Paulo
estava nos pergaminhos, escrito, afundou. E Deus afundou aquele navio para as provas contra Paulo afundarem também, porque era mentira. Mas era mentira tão bem contada que parecia verdade. E eles chegaram em Roma em outro navio. E quando Paulo chegou em Roma, ficou 2 anos. Paulo ficou 2 anos em Roma, esperando, porque a lei romana dizia que tinha que esperar 2 anos para ver se as provas não apareceriam. E as provas não vieram. 2 anos depois, Paulo foi liberado, foi solto. E Paulo foi para Espanha, em Zaragoza, próximo de Barcelona. Tem uma estátua de Paulo. Eu já visitei esse lugar. Quando Paulo está em Zaragoza, próximo de Barcelona, aos 100 quilômetros de Barcelona, Paulo ouve dizer que Pedro chegou na Itália. Paulo ouve dizer que Pedro chegou em Roma. Paulo volta para Roma. Roma está pegando fogo. E Pedro já está morto, crucificado de cabeça para baixo. Eu visitei a cadeia onde Paulo e Pedro foram presos. O que está dizendo isso? Que é a história da igreja, é eclesiologia. Pois bem, aí Paulo teve a cabeça decapitada. Pois bem, a igreja continuou firme na doutrina dos apóstolos. A igreja continuou firme, apregoando o evangelho de Cristo Jesus. Os apóstolos morreram, mas deixaram discípulos. E os discípulos levaram para frente. Isso perdurou por mais de 300 anos. Isso perdurou por mais de 300 anos. Os discípulos iam gerando discípulos. Os discípulos morriam, mas deixavam discípulos. E era pregado o quê? A doutrina dos apóstolos. E os imperadores tinham raiva da igreja. Tinham raiva de nós outros cristãos. Que cristão não se curvava. Cristão não adorava outro Deus, a não ser o Deus que fez os céus e a terra. Cristão não acendia vela. Então a igreja era prejuízo para Roma. Que a igreja não deixava ninguém se curvar diante das estatuetas. A igreja não deixava ninguém acender vela. Até que um imperador se converteu. Se converteu de Araque ou não, só a eternidade vai revelar. O imperador se converteu, Constantino. Constantino se converteu, se de fato ou não, isso é outra história. E Constantino acabou com a perseguição às igrejas, acabou com a morte de cristão, e pegou os pastores e levou para dentro do palácio. Pegou os pastores e levou para dentro do império. E Constantino baixou o decreto. A igreja, a partir de hoje, a religião oficial é Igreja Mundial Apostólica, porque segue a doutrina dos apóstolos, e romana, porque a sede do império
é Roma, e a sede da igreja está em Roma. Não se esqueça, Jerusalém está deserta. Jerusalém ficou arrasada no ano 70, que isso aí é outra história. Então a sede do império é Roma. A religião oficial, por ordem, por decreto do imperador, era o cristianismo. O imperador chamava-se Constantino. Ele disse: agora eu sou cristão, numa linguagem mais popular, agora eu sou crente. Não mata mais cristão. Aí acabou a morte de cruz, acabou matar crente na fogueira. E ele disse: a religião oficial do meu império é Igreja Mundial Apostólica, porque seguimos a doutrina dos apóstolos, e Romana, porque a sede está em Roma, que posteriormente foi mudado para a Igreja Católica, porque a palavra mundial, depois dá um Google aí, a palavra mundial quer dizer católico. Fulano é conhecido mundialmente, fulano é famoso catolicamente. A palavra católico quer dizer mundial, só isso, tem nada a ver com religião. A palavra católico quer dizer mundial. Fulano é conhecido mundialmente, cosmocraticamente, catolicamente. A palavra católica quer dizer mundial. Então igreja católica, ou seja, mundial, apostólica e romana, que a sede está em Roma. A igreja era a igreja pura. A igreja saiu das catacumbas de Roma. Acabou a morte de crente. Era tudo cristão. Só isso. Aí a apostasia, a apostasia começou a entrar. Um exemplo. Pastor Abílio era pastor desta igreja aqui. Vamos enterrar o pastor Abílio aqui. Um ano depois, diziam: ô gente, faz um ano que o pastor Abílio morreu. Nós não podemos adorar o pastor Abílio, mas vamos lembrar. Aí o culto aos finados começou a entrar. Aí Helena, a mãe do imperador, depois você dá um Google aí, Helena, a mãe de Constantino, começou a desgraçar com a igreja pura, a igreja cristã, aquela que seguia a doutrina dos apóstolos, que agora não morre mais, porque o imperador agora é crente. Foi bom? Foi, que parou a perseguição, mas o diabo parou de matar com cruz, parou de matar com fogueira e começou a matar com palavras, a matar com idolatria, a matar espiritualmente. Só que um grupo começou a dizer: opa, nós não aprendemos isso. Não, está errado. Não, Helena está mandando fazer isso, mas está errado. Os apóstolos não ensinaram isso. Não. Adorar o pastor Abílio, o que é isso? Abílio pode ter sido um santo homem, mas adorar ele, adorar o pastor Pedro, o apóstolo Pedro foi um homem santo, mas adorar ele, que é isso? Não. Adorar o anjo Miguel, não foi isso que os apóstolos ensinaram. Aí começaram a perseguir aqueles que não aceitaram. A igreja começou a perseguir quem não aceitou a apostasia. Ou seja, a igreja católica saiu do cristianismo. A igreja católica desviou-se da verdade. Mas os fiéis continuaram ali. Era um grupo menor? Era, mas fiel. E esses fiéis começaram a propagar o evangelho, sem idolatria, sem adoração a anjo, sem adoração a Maria, sem adoração a São Fulano. E esse evangelho chegou até nós. Eu sigo a doutrina dos apóstolos. Essa história de que nós saímos da igreja católica,
Vai buscar a história da eclesiologia, a história da igreja. Depois, anos depois, Martinho Lutero, padre na Alemanha, e ficou na porta algumas teses que ele, como padre, descobriu que estava tudo errado, indulgência, purgatório, mas não é que o cristianismo surgiu de Martinho Lutero para cá, não. Na doutrina dos apóstolos, um grupo pequenininho continuou pregando esse evangelho que nós propagamos. Adorar somente o Senhor teu Deus, batismo com o Espírito Santo. Continuamos fazendo apelo para aceitarem Jesus. Continuamos. Um padre alemão, Martinho Lutero, e ficou na porta da Basílica algumas teses que deixou o Papa Leão X endemoniado. Papa quer dizer papai, pai em latim. Mas antes de Martinho Lutero, um grupo que não aceitou a apostasia na igreja cristã, entre o cristianismo, continuou fiel. Se você buscar antes de Martinho Lutero, surgiu John Wycliffe e tantos outros, muito antes de Martinho Lutero. Essa história de que nós evangélicos, pentecostais, protestantes, surgimos de Martinho Lutero. Os protestantes surgiram de Martinho Lutero. Eu não sou protestante, eu sou cristão. Eu sigo a doutrina dos apóstolos, faço parte daquele grupo que não aceitou a apostasia na era romana. Eu sou cristão. Agora eu não entendo. Hoje eu sei que tem cristão católico, cristão evangélico, pode ter nominado o que você quiser. Agora, se eu adoro a Virgem Maria, eu tenho que decidir: eu sou mariano ou eu sou cristão? Cristão é quem segue o ensinamento do Cristo. Se eu adoro a São Miguel, eu sou miguelino ou eu sou cristão? Se eu adoro a São Benedito, eu sou beneditino ou eu sou cristão? Se eu adoro a São Francisco de Assis, eu sou franciscano ou eu sou cristão? Se eu adoro a Maria, eu sou mariano ou eu sou cristão? Tem que entender, gente. Cristianismo é cristianismo. Só um instante, meu cachorro está latindo aqui. Só um instante, eu volto já. Oi, gente, desculpa aí, tá, gente? Foi até bom porque eu tomo água. Pois bem, então por que eu disse isso? Essa ideia que nós, evangélicos, surgimos de Lutero para cá, é não conhecer esta matéria tão maravilhosa, eclesiologia. Agora, concluindo a minha fala, para não ser enfadonho a mais ninguém. Concluindo a minha fala. Quero aproveitar o ensejo. Não discute com ninguém não, gente. Deixa esse cidadão aí, esse tal de Vinícius Lira. Isso é um babaca. Isso aí é filho do diabo. Tá perturbando. Ele não está estudando com a gente. Deixa esse abestalhado de lado. Não perde a aula não, gente. Perde a aula não. Já excluo.
esse filho das trevas, já já. Bom, então como eu vinha dizendo, gente, eclesiologia, história da igreja. Como descobrir que aquela igreja faz parte da igreja que Jesus prometeu edificar? É só você observar se segue a doutrina dos apóstolos, ok? Observa se segue a doutrina dos apóstolos. Se segue a doutrina dos apóstolos, ok. Se não, não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Vou dar um exemplo simples, e aí eu finalizo. Um exemplo simples de uma seita diabólica. Usam a Bíblia, seita usa a Bíblia e dão a sua mera interpretação. Movimento filosófico segue a filosofia do fundador. Religião é uma só. A nossa religião é Cristo. Fazemos parte da igreja que Jesus prometeu edificar em Cesareia de Filipe. E como saber se a igreja que eu faço parte tem a ver com aqueles que receberam dos apóstolos e repassaram? Como saber? Simples, é só você observar nos 4 evangelhos, nas cartas dos apóstolos, se a tua igreja segue os ensinamentos dos apóstolos. Pronto. Não segue? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Dá um exemplo simples. Simples. Olha o que Jesus disse. Mateus 16, versículo 18. Aqui você descobre se a tua igreja tem a ver com a igreja de Jesus. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. Vai vendo. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem dera se todos entendessem isso. Isso aqui é um sinal que ele está dizendo. Observa se aquela igreja é amiga do diabo ou é inimiga de Satanás. Observa se aquele pastor é amigo do diabo ou é inimigo do diabo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a minha igreja, disse Jesus, vai declarar guerra contra o inferno. Agora, uma igreja que faz a vontade do diabo dizer para mim que é a igreja de Jesus e eu ficar calado, deixar desculpa a expressão, esses vagabundos, esses bandidos, enganando o povo em nome de meu Jesus, e eu ficar calado? Fico não. Fico não. Fico não. Fico não. Fico não. Fico não. Vamos lá. Deixa eu ler Levítico. Antes que eu leia Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Nos Estados Unidos, pega esse nome aí, Judith Butler. Judith Butler. Essa mulher tem desgraçado a mente de muita gente.
Essa mulher tem destruído a mente de muita gente. A biografia dela, ela é judia. Declara-se filha de Abraão, e é verdade. Ela é matriarca da ideologia de gênero. Ela deu um seminário nos Estados Unidos, há 3 anos atrás, e eu conheço a história de um pastor, saiu daqui do Brasil, entrou lá, ficou lá dentro, pagou a inscrição, pagou o intérprete para ajudar ele, e escutou o que é que ela estava fazendo. Estava dando instrução como propagar a ideologia de gênero no mundo. Tinha várias pessoas de vários países, e ela dando instrução como propagar a ideologia de gênero no mundo. Ela dizendo: temos que entrar nos parlamentos, fazer leis que nos agraciem. Temos que entrar nas igrejas e provar que ninguém nasceu homem, nem ninguém nasceu mulher. A pessoa tem como decidir se quer ser homem ou se quer ser mulher. E esse pastor está lá assistindo. 3 dias. Ele aí vem e lança um livro aqui no Brasil, Ideologia de Gênero. O que é isso? Contando tudo que ela falou nessa palestra. E ela lançou um livro, Subversão da Identidade, dizendo: abra igrejas, declarem-se homossexuais com muito orgulho, porque é o terceiro sexo. Ó, está escrito, espera aí que eu leio Levítico já. Está escrito aqui, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Não tem 3 sexos. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Por que você está dizendo isso? O que é que isso tem a ver com eclesiologia? Quer saber se aquela igreja é a igreja de Cristo? Observa o ensinamento daquela igreja. Se tem ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos ouviram de Jesus e passou para frente. Eles morreram, os seus discípulos passaram para frente. Os discípulos morreram, mas passaram para frente. E chegou até nós. E nós não podemos nos calar. Ide em meu nome, representando Jesus, embaixadores do reino. Temos que propagar o evangelho genuíno. Temos que propagar o evangelho genuíno de Jesus. Doutrina dos apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Está na internet, dá um Google aí que você vai ver. 2 mulheres se autodenominaram pastora, se beijam no altar. Ela diz: essa aqui é minha mulher, pastora de uma grande, compacta massa. E ela batizando, a mulher batizando, lésbica, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está enganando essas pobres almas, enganando esses pobres coitados. Isso não é evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é salvação. Ele veio para desfazer a obra do diabo. Judith Butler está destruindo a mente de muita gente.
dizendo: eu nasci assim. Os evangélicos não nos amam, declarando-se a igreja verdadeira, são bandidos, marginais, salteadores de homens e de mulheres, estão roubando a mentalidade do povo. Coitados. Coitados. Desde quando é falta de amor corrigir? Eu tenho que cair no buraco e aceitar a pessoa lá dentro do buraco? Não, eu tenho que jogar a corda e tirar ele do buraco. O evangelho é salvação. Estão dizendo que mulheres se declararem um casal não é pecado. 2 homens se declararem um casal não é pecado. Que homossexualismo não é pecado. O que é isso? O que é isso? E não tem ninguém para dizer a verdade. Aí porque, olha o que Judith Butler fala, compra o livro dela, compra esse livro, Subversão da Identidade. Subversão da identidade. Ela destrói toda a identidade da pessoa. E ela tem convencido um monte de gente que não conhece a verdade. Que ele pode aceitar Jesus e continuar gay. Que ele pode aceitar Jesus e continuar homossexual. Isso é a jogada do diabo. Isso é jogada do diabo para povoar o inferno. Vamos lá. Vamos lá. Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Versículo de número 22. Levítico 18, 22 está escrito assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, 10. Olha só. Também o homem Levítico 20, 13 e não 10. Levítico 20, 13. Levítico capítulo 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Levítico 20, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 22. Aliás, eu vou ler o Novo Testamento, que diz que nesse Antigo Testamento. Vamos lá, vamos lá. Aos Romanos, capítulo 1. Aos Romanos, capítulo 1. Aos Romanos, capítulo de número 1. Versículos 25 a 32. Romanos, capítulo 1, versículo 25 a 32. Está escrito assim. Tudo daqui para frente é sobre homossexualismo. Romanos, Novo Testamento, tá? Romanos capítulo 1, versículo 25 a 32. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza, lésbicas. Novo Testamento, tá? Versículo 27. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural das mulheres e se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, relações extraconjugais, malícia, avareza, todos eles têm essas características. Pode observar, vou ler de novo: malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Olha as passeatas, o que é que eles fazem? Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis no contrato, não são fiéis, ludibriadores, enganadores, são fiéis não. Isso é um espírito maligno, está escrito, estou lendo a lista aqui, estou lendo a lista, vamos lá. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32, preste atenção. Ó, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. Isso é Novo Testamento, tá? Sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Vou ler de novo. Os quais, Romanos 1:32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Olha, não somente as que fazem, mas também consentem aos que fazem. Não sou a favor nem contra. Opa, quem cala consente. Por que você está dizendo isso? Porque agora virou moda. Tem igreja que está dizendo, pode vir e permanecer homossexual. Não é a igreja de Cristo. Não segue o evangelho pregado pelos apóstolos. Isso aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo. O apóstolo Paulo que está escrevendo. Quem conhece a história romana sabe o que Nero estava fazendo. Nero foi um desgraçado. Paulo escreveu isso aqui na era do imperador Nero. Nero estava destruindo a igreja do Senhor, implantando o homossexualismo. Nero matou a sua esposa e transvestiu um jovem, fez aquele jovem se transvestir de mulher e tinha sexo anal. Dá um Google aí para você ver a história. E aí Paulo escreveu nessa época a igreja em Roma. Isso aqui é Novo Testamento, tá? Quer mais? Quer mais? Com prazer. 1 Coríntios, que eles dizem que não tem nada no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Perdão, 1 Coríntios capítulo 6,
1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 está escrito assim: não erreis. Isso é carta do apóstolo Paulo, a terceira maior cidade da Grécia, a capital da prostituição, capital mundial, onde estava o templo a Afrodite, a deusa da prostituição. Paulo escrevendo a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, olha o que Paulo escreveu: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Aí vem os ladrões, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, herdarão o reino de Deus. Aí vem esses ladrões, enganadores, pregando para essas pobres almas, dizendo: aceite Jesus, não precisa, não precisa, está aqui, eu sou lésbica, eu sou homossexual, eu te batizo. É lógico que a pessoa vai querer. Já imaginou se a Bíblia diz: atenção, maconheiros, eu estou abrindo uma igreja dizendo que não precisa parar de fumar maconha. Eu conheço a Bíblia e arrumo um texto bíblico, dou a minha interpretação, escondo alguns textos para que eles não descubram que o povo tem preguiça de ler Bíblia, e digo: pode vir, aceitar Jesus, pode fumar maconha? Pode. O que vai ter de maconheiro dizendo: opa, aí eu quero, porque quem é que não quer Jesus? Lógico que quer Jesus, só não quer é deixar as práticas. Agora, se puder aceitar Jesus e continuar com as práticas, homossexual vai entupir a igreja, traficante vai entupir a igreja, ladrões vai entupir a igreja. Começa assim, daqui a pouco vão querer tirar versículos da Bíblia. Inclusive, há 7 anos atrás, quem me acompanha sabe, eu enfrentei um processo. Depois você dá um Google aí, um tal de Marvel Souza mandou uns rascunhos para a gráfica com esses textos que eu acabei de proferir, excluindo, dizendo que é teólogo, dizendo que é profundo nas escrituras, e eu pulei na frente e briguei no tribunal, e Deus nos deu vitória, querendo apresentar uma Bíblia sem esses textos, dizendo que são textos passados, querendo ganhar dinheiro dessas pobres almas que querem Jesus, que carecem, precisam de Jesus. Mas se aparece um cego querendo guiar cego, é como disse Jesus: cego guiando cegos. Pastor Abílio, o senhor não tem medo de represália? Não. A verdade tem que ser dita. Abre lá a igreja, monta uma cartilha e diga: essa é a cartilha. Pronto, agora dizer que é Bíblia? Bíblia não. Dizer que é a igreja de Jesus? Não. Diga que é sua igreja, diga que quer ser profano, igreja das prostitutas, igreja dos homossexuais, faça o que quiser. Agora dizer que é cristianismo? Não, porque Jesus veio para desfazer das obras do diabo. Jesus veio para resgatar as almas. Olha o que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você aceitar Jesus e continuar pecando? Olha o que a Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Um monte de pregadores que não conhecem as escrituras funda a igreja, porque, desculpa eu ser tão preciso, um monte de vagabundos não quer fazer calo na mão, quer botar eles para trabalharem, para pagar dízimos e oferta, para pagar o aluguel, pagar o carro dele, pagar o salário dele, fica pregando mentiras, e quando morrerem, segundo as escrituras, não vai para o céu.
porque era membro da igreja da lésbica fulana de tal, membro da igreja do homossexual fulano de tal, que a qualquer momento pode ser preso por falsidade ideológica. Se autodenomina pastor. Quem consagrou? Está debaixo de que autoridade espiritual? Eclesiologia, história da igreja. A igreja de Jesus Cristo foi edificada no Calvário, inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, livre de todos os males, cada um dos meus amados seguidores internautas. Compartilha, leva para longe e ore por mim, porque segunda-feira que vem nós temos mais uma aula. Vai ser escatologia, doutrina das coisas futuras, arrebatamento da igreja, como o mundo vai ficar, a posse do anticristo, a gente lá nos céus. Vai ser aí umas 4 ou 5 segundas-feiras. Escatologia a partir da segunda que vem. Hoje foi eclesiologia, doutrina da igreja. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja cada um dos senhores. Pega o link e ajuda essas almas que precisam de socorro. Eclesiologia, doutrina da igreja. Eu faço parte da igreja que Jesus prometeu edificar. Beijo no coração. Deus abençoe.